E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu queria falar sobre o livro Ultra Learning e como ler ele afetou os meus estudos e a minha pesquisa, e também como que eu acho que ele pode mudar a sua forma de estudar, trabalhar. O autor desse livro ficou famoso por ter terminado todo o curso de ciência da computação do MIT online pela plataforma OpenCourseWare em só um ano. E depois que eu descobri isso, eu tive que ler esse livro. Mas eu comecei a perceber alguns disclaimers. Eu acho que, para começar, você não vai virar um super gênio só lendo esse livro. E eu comecei a suspeitar disso só lendo a introdução, que ele fala que estava fazendo um curso de cálculo, que ele introduziu a si mesmo como parte do desafio, e aqui ele fala que estava pensando no exercício, que falava, mostre que a integral do rotacional em qualquer parte da esfera é nula, e aí ele fala, o que é o rotacional mesmo? O que era o tal do N, o N significa normal. E aí eu comecei a me perguntar sobre a eficácia disso, porque se você está fazendo um bom curso de cálculo, esses conceitos têm que estar bem fixados na mente. Mas eu dei uma chance. Eu continuei lendo e vi uma abordagem simples que talvez funcionasse, seria apenas passar no exame final. Ok. Discutível se isso é uma boa métrica. E aqui ele fala sobre o método dele. Ele fala que assistia os vídeos das aulas na velocidade 2. De novo, tenho as minhas ressalvas, porque a gente sabe que o cérebro precisa de tempo para neuroplasticidade, que é justamente o fenômeno dele se ajustar e aprender coisas novas e desenvolver novas habilidades. Mesmo assim, ele afirma aqui que com esse método ele conseguia percorrer todo um curso em apenas uma semana, o que eu achei extremamente impressionante. E ele continua depois com outros relatos de pessoas que usaram esse método ou um método parecido em coisas diferentes. Por exemplo, um deles é sobre ficar fluente em uma língua em 3 meses. Depois tem o cara que usou esse método para ganhar o Game Jeopardy, que é tipo um jogo de perguntas e respostas e no final você ganha uma grana enorme com isso. Esses exemplos são bem impressionantes, dado a ressalva que eu tive. Então eu comecei a pensar sobre todo o processo de aprendizagem, sobre como hábitos que nós escolhemos geram os resultados que nós esperamos. E hábitos podem ser tanto ações. Se você quer ganhar músculo, você precisa ir para a academia e tomar ação para isso. E os resultados que você pode esperar podem ser tanto aprender a programar, aprender uma língua, ou algo que eu estava particularmente interessado, escrever um artigo. As ações. Hábito eu também quero chamar imersão. Em geral, a gente usa o termo imersão para a aprendizagem de uma língua, que é, por exemplo, quando você vai morar no país que fala essa língua que você quer aprender, para que você seja obrigado a utilizar essa língua em todos os momentos. Mas o exemplo de imersão mais simples, eu acho que é você só ir para a escola ou ir para a faculdade. Porque lá vai ser um ambiente em que todo mundo está unido com o objetivo de assistir às aulas que o professor está passando. Para mim, na minha vida de pesquisa, um exemplo que aconteceu que eu utilizei a imersão para gerar um resultado para mim, que seria um artigo, foi quando eu queria começar a escrever sobre economia matemática. E para isso, eu utilizei o fato que eu sou uma pessoa que tem um hábito de leitura para começar a introduzir leitura de economia na minha rotina, no meu dia a dia. Primeiro eu peguei esse livro daqui, do Capital e Ideologia, do Thomas Piketty, que fala sobre desigualdade, e era um assunto em economia que me interessava, mas claro que eu não comecei com esse calhamaço daqui de 800 páginas, eu comecei com esse livrinho pequenininho aqui, que é um resumo do pensamento dele, do trabalho dele de pesquisa. E assim eu fui aos poucos entendendo mais e mais o conteúdo de artigos de economia matemática que eu encontrava.
E eu peguei artigos em que transporte ótimo, que é a minha área de pesquisa, era utilizado em economia, em modelagem econômica, em modelos econômicos, para atingir o resultado que eu queria, que era escrever um artigo em economia matemática. Então, na verdade, eu vejo o conteúdo do livro Ultra Learning como princípios que nós podemos utilizar justamente para acelerar esse processo dos hábitos positivos que geram resultados, resultado que motiva a gente a manter esses hábitos, que vai gerar mais resultado e continuar nesse ciclo virtuoso. Nesse vídeo, eu quero falar sobre os princípios do Ultra Learning que mais afetaram, mais impactaram de forma positiva a minha vida, os meus estudos e a minha pesquisa de modo geral, e como que eles podem ajudar você a ter um impacto positivo também. Esse livro, ele descreve 9 princípios que vão trabalhar em conjunto para catalisar, para acelerar o seu processo de aprendizagem. E eu vou falar de cada um deles, mas fica até o final para eu falar o 10º, que é bônus de brinde para você. O primeiro princípio é o meta-aprendizado, que é faça um mapa mental. Em outras palavras, aprenda a aprender. Antes de você começar a estudar, a aprender alguma coisa, junte todo o material sobre o assunto que você puder para entender a área que você estiver estudando. O seu objetivo é de fazer um mapa da área para que você saiba exatamente aonde você está pisando a cada instante e saiba também qual que é a próxima etapa para conseguir discernir o que é mais importante e o que você deve colocar mais energia no seu aprendizado. No começo do meu mestrado e do doutorado, eu estava tentando aprender uma disciplina nova que se chama transporte ótimo e entra nessa categoria de coisas que são bem avançadas, então os recursos que a gente vai ter em geral vão ser livros. O que eu fiz foi eu me muni de todos os livros que eu consegui achar, na verdade até mais do que esses aqui. Os livros do Ambrósio são simplesmente incríveis e o Santo Ambrósio também é maravilhoso. Justamente para ter uma ideia geral do que era essa área de pesquisa, muito a parte de fazer a bibliografia do assunto e poder começar a discernir o que eu iria querer fazer de pesquisa no assunto. Curiosamente, eu abri justamente na página que eu uso na minha pesquisa, que eu estou usando na minha pesquisa agora. O segundo princípio é o foco. E, basicamente, elimine as distrações. Eu quero dizer isso aqui. De preferência, deixe o seu telefone celular em uma outra sala. Desliga o Wi-Fi do seu computador se você precisar dele para estudar. E agora vamos para o terceiro princípio, que é basicamente vá direto ao ponto. Esse princípio pode parecer um pouco contraditório com o primeiro da meta-aprendizado, de fazer o mapa mental, tomar um tempo para fazer o mapa mental da área, mas na verdade não. No princípio 1, você tem que deixar claro qual que é o seu objetivo em aprender essa coisa. E aí, uma vez que você tenha deixado isso claro, você só começa. Não adianta ficar zigue-zagueando entre diversos livros sem focar em nada. Uma hora, quando eu estava estudando os meus livros, eu precisei escolher um para focar, eu escolhi esse daqui. E é importante verificar se o que você está aprendendo requer muitos pré-requisitos que você ainda não tem. Mas não deixe de começar só porque você não tem todos os pré-requisitos. As dificuldades vão vir pelo caminho, e aí isso vai levar a gente ao quarto princípio, que é o drill, e eu gosto de chamar ele de cirurgia também. Depois de começar, você vai ter dificuldades, e aí você ataca diretamente os seus pontos fracos. Então, a verdade é que não adianta você ficar antecipando muito as dificuldades que você vai ter para fazer qualquer coisa, para estudar qualquer coisa, para começar qualquer projeto, porque as dificuldades reais vão aparecer ao longo do caminho. Várias delas você não vai ter previsto. Às vezes, algumas que você tenha previsto, que você achava que seriam difíceis, na verdade vão ser bem fáceis. Você precisa começar e depois focar exatamente nas coisas que não são seu ponto forte. A gente pode ficar muito tentado
quando a gente está estudando alguma coisa, a focar nas coisas que a gente sabe que é bom. Porque a gente tem uma recompensa maior com relação a isso, de só fazer o que a gente é forte, em vez de ficar lá penando e penando para melhorar em alguma coisa muito particular. O princípio 5 e o 7 de recuperação e retenção, eu gosto de vê-los caminhando de mãos dadas. O princípio 5 é teste seus conhecimentos. Ou seja, tenha uma postura proativa no seu estudo, no seu trabalho, na hora de revisar os conteúdos. Não fica só lendo de forma passiva. Faça exercícios de forma ativa. Se você estiver estudando matemática, por exemplo, prove os teoremas de forma ativa. O princípio 7 é a retenção. Não encha um copo furado. A melhor forma de você trabalhar na sua retenção, de você realmente lembrar das coisas que você estudou, é que, no momento do seu estudo, você esteja justamente tendo uma postura proativa do seu conhecimento, você esteja fazendo você mesmo. E é por isso que eu digo que isso é muito parecido com a recuperação, porque o princípio da recuperação é justamente que você esteja trabalhando ativamente e isso vai fazer com que você lembre melhor dos conhecimentos depois. O princípio 8 da intuição diz essencialmente para você criar uma base sólida sobre o seu entendimento desse assunto. Nesse capítulo, ele segue muito a biografia do Richard Feynman, que é um dos meus ídolos, que foi um físico que ganhou o prêmio Nobel. O Feynman, ele era conhecido por ser muito brincalhão. Ele estava sempre fazendo joguinhos com a física, com arte, com diversas coisas. I have a friend who's an artist, and he's sometimes taken a view. He'll hold up a flower, and he says, you see, as I as an artist can see how beautiful this is. But you as a scientist, take this all apart and it becomes dull thing. First of all, the beauty that he sees is available to other people and to me too. Although I may not be quite as refined as aesthetically as he is, then I can appreciate the beauty of the flower. At the same time, I see much more about the flower than he sees. The colors on the flower are evolved in order to attract insects to pollinate it is interesting. It means that insects can see the color. It adds a question. Does this aesthetic sense also exist in the lower forms? Why is it aesthetic? All kinds of interesting questions which the science knowledge only adds to the excitement, the mystery, and the awe of a flower. It only adds. I don't understand how it subtracts. E era justamente essa personalidade dele que fazia ele ser tão genial. Ele estava sempre manipulando os objetos que ele estudava de uma forma tão fundamental, voltando para as bases, que dava a ele um entendimento muito mais profundo sobre aquilo e fazia ele descobrir coisas que eram muito mais avançadas do que já se sabia. O sexto princípio é o da experimentação. E ele pode ser resumido como saia da sua zona de conforto. Nesse capítulo ele segue a biografia do pintor Vincent van Gogh e a gente descobre que ele começou a pintar bem tarde, aos 26 anos de idade, depois de fracassar em praticamente tudo que ele tinha tentado fazer na vida. E apesar disso, ele se tornou um dos maiores pintores da história. O método dele era essencialmente de trabalhar exaustivamente em cadernos de desenho e de pintura e em todos os estilos que ele conhecia até não aguentar mais. E foi isso que permitiu ele de desenvolver um estilo tão único que cativou a imaginação de diversas gerações até hoje. Principalmente se você é jovem, eu diria, com base nesse princípio, para você não ficar obcecado demais com um único assunto. Explore e aprenda áreas diferentes. Se você está na graduação e no mestrado, esse é o momento para você de explorar diversas áreas, diversas coisas, sem ter grandes consequências. E agora, pessoal, o princípio bônus que eu queria dar para vocês é: busque sempre a excelência. Com excelência, eu quero dizer ser sempre curioso ou curiosa e ter resiliência e uma mentalidade de crescimento na busca de dar sempre o seu melhor. Então, considere a excelência como uma jornada, não um destino para você chegar. A excelência é sobre superar obstáculos e estar sempre aprendendo. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, não deixem de deixar um like e se inscrever aqui no canal. A gente se vê na próxima. Tchau!